Olá! Seja oficialmente bem-vindo a mais uma EdClass, a nossa aula semanal para empreendedores do direito. Se você está chegando por aqui agora, eu me chamo Mariana Benante, sou advogada, empreendedora e mentora de advogados e empreendedores, e toda quarta-feira, ao meio-dia, nós temos uma aula 100% gratuita aqui no canal, envolvendo diversas temáticas do mundo do empreendedorismo jurídico. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, clica na descrição desse vídeo e se inscreva e garanta assim acesso não a só essa aula, como também diversas outras temáticas do mundo do empreendedorismo jurídico. Hoje nós vamos conversar sobre magnetização de cliente. Como magnetizar o seu cliente e tornar os seus serviços jurídicos irresistíveis. Esta é a proposta da EdClass de hoje. E para a gente iniciar, eu gostaria de fazer um panorama para vocês de que a magnetização de clientes ela é uma abordagem estratégica que começa com um profundo entendimento do seu público e do seu cliente ideal. Mas antes de falar exclusivamente sobre essa estratégia de prospecção de clientes, eu quero elencar aqui para vocês dois principais motivos para vocês aplicarem essa estratégia e terem resultados muito mais satisfatórios na advocacia. O primeiro deles é que, no nosso regimento interno, da OAB, ali, o nosso código de ética, ele traz uma série de ações que são vedadas pela própria instituição ali, que nós não podemos praticar. Entre elas, diversas temáticas ali, está a captação de clientes. E aqui eu já faço um adendo para vocês de que nós não podemos captar clientes, nós devemos prospectar clientes. E quando fala de captação é como se você pegasse clientes de formas aleatórias. E isso é totalmente vedado pelo Código de Ética. Em contrapartida, a prospecção, se ela for de uma forma mais sutil, de uma forma muito mais estratégica, você pode ter muito mais resultados com a sua advocacia. O segundo ponto é que eu tenho certeza em que em algum momento da sua vida você lidou com um vendedor chato. Inclusive, eu já adianto para vocês de que essa questão de lidar com vários tipos de vendedores, ela tende, inclusive, a nos gerar certas crenças de que vender é errado, vender é chato, justamente porque muitas das vezes nós sofremos uma abordagem chata. Uma abordagem onde o vendedor do serviço, do produto que estava ali do outro lado, ele estava pensando unicamente nas metas dele e ali ele queria empurrar um serviço para você. Ele não pensou exclusivamente em você, ele pensava exclusivamente no produto ou serviço que ele estava te oferecendo. E a partir desse momento, você pode ter criado certas concepções, certas ali crenças realmente, de que vender é chato, vender é errado, de que vendedor só é pessoa fracassada. E eu já adianto para vocês de que essa é uma das maiores crenças, principalmente no âmbito jurídico, onde nós não podemos vender nossos serviços assim de forma muito automática, por causa dessas limitações. Justamente por isso, eu falo para você com muita propriedade que se você utilizar dessa estratégia da magnetização, você pode ter resultados muito melhores na advocacia do que simplesmente se você utilizar aí diversas abordagens forçadas que, ao invés de se conectar com o seu eventual cliente, ela vai te afastar. Então, quando a gente fala em magnetizar, eu quero que vocês tenham o princípio de tudo de que não tem como você magnetizar um cliente se você não conhecer esse cliente. Então, o primeiro ponto que você precisa ter em mente é que você precisa ter um entendimento muito mais aprofundado sobre o seu público, sobre o cliente ideal. E eu já adianto para vocês de que hoje nós somos mais de 1,5 milhão de advogados. Já falei isso para vocês em diversas EdClass. E aqui nós podemos entrar naquela temática do mercado saturado. E eu adianto para você de que, se você não se utilizar de estratégias adequadas, de não fazer da sua advocacia literalmente um negócio, você vai entrar no mercado saturado, naquele looping eterno dos advogados que só reclamam da advocacia, dos advogados que não possuem resultado com a advocacia. Justamente por isso, em um mercado saturado, a capacidade de atrair e de fidelizar um cliente está diretamente ligada a diversos fatores, entre eles as necessidades do seu eventual cliente, os desejos e os comportamentos. E aqui eu já adianto para vocês de que
muitos advogados não se atentam a esses 3 pontos, e isso pode literalmente mudar o jogo da sua advocacia. Porque, como eu mencionei para vocês, não basta simplesmente a gente conhecer as características do nosso serviço, do nosso produto. É preciso sim você saber para quem você quer vender. E aqui eu já adianto para vocês também de que muitos advogados, muitas mentoradas minhas inclusive, possuem inicialmente uma crença limitante, muitas das vezes, aquele receio em se posicionar para atingir um determinado público e abrir mão e se afastar de outro público ali. E eu já adianto para vocês de que o posicionamento, ele não pode ser morno. Por quê? O morno, ele atrai um comportamento medíocre, né? Um comportamento na média, bem próximo do medíocre. E ali, comportamento morno, posicionamento morno, não vai trazer resultados satisfatórios para sua advocacia, justamente porque não vai trazer diferenciais. Então tomem muito cuidado com isso. E quando a gente fala de você conhecer muito bem um determinado público, o seu cliente ideal, você vai criar mecanismos de se conectar, de magnetizar esse cliente. E Mariana, por que magnetização de clientes? Eu quero que você visualize um imã, tá? E eu quero que você faça da sua advocacia literalmente esse imã, porque na prática, como que isso vai funcionar? É como se a nossa estratégia da advocacia fosse assim, um imã para atrair os determinados clientes. Justamente por isso, o imã, ele não conecta em tudo. Se eu colocar ele simplesmente na minha roupa, aqui no tecido, ele não vai se conectar. E aí, a magnetização é justamente isso, sobre você atrair o cliente ideal, sobre você atrair o público certo para sua advocacia. E aqui você já acelera uma etapa de vendas muito grande. E a magnetização, ela começa muito antes do que necessariamente a sua conduta ali na reunião com um cliente. Justamente porque a forma que você atrai aquele cliente antes da fase da atração, antes da fase da venda, da negociação em si, é muito importante. E aí, eu adianto para vocês que a magnetização de clientes, ela é uma abordagem estratégica, então ela vai começar com esse profundo entendimento do seu perfil e do seu público ideal, mas eu quero que você tenha em mente que você vai precisar romper certas camadas. Não adianta você ficar no superficial. Para vender mais, para se posicionar de forma eficaz, você vai precisar ir muito além da superfície. E aí, como que você vai fazer isso na prática? Analisando o comportamento do seu cliente, analisando as necessidades, analisando ali os desejos e até mesmo muitas das vezes as dores que aquele cliente tem em determinado problema. E quando eu falo para vocês de problema, aí sim entra o nosso serviço ou produto. Você vai precisar conhecer profundamente o seu serviço, o seu produto, e aí como exatamente essa solução que você vai entregar para o seu cliente vai resolver os problemas dele. Até porque empreender no mercado jurídico, empreender em qualquer outra área, é sobre buscar soluções para um determinado problema. Nós temos vários cases, vários grandes negócios que nasceram dessa busca de solução. A Uber, o Google, a própria Apple, entende? Então você precisa sim conhecer também o seu produto. E aqui eu falo para vocês de que está o maior erro da grande maioria dos advogados. Eles começam analisando um produto, idealizando, muitas das vezes eles se apaixonam por essa versão desse protótipo, desse serviço, sem validar, sem colocar no mercado, sem saber se ele está atraindo o público ideal, um público qualificado para aquilo. E aí aqui, pessoal, começa a grande complicação do processo de vendas. Justamente porque quando você atrai o cliente errado, para você converter esse cliente é muito mais caro, é muito mais demorado, e aí tem grandes chances de você despender muito esforço e ainda não efetivar aquela venda e baixar muito a taxa de conversão do seu escritório. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E como que você vai fazer isso na prática? Baseado no que você imagina ou sabe sobre a pessoa que vai comprar esse determinado produto ou serviço. E aí eu adianto para vocês de que você pode ir um pouquinho além. Talvez hoje você lida com um público que não é necessariamente o público que você quer realmente continuar atraindo. E aí você pode começar a analisar o público de que você realmente quer atrair. Analisar e você vai colocar numa espécie de checklist, né, numa nota ali, justamente o que motiva esse cliente, essa pessoa determinada que tem essas certas dores a comprar o que você vende. E aqui você precisa mais uma vez ser muito estratégico.
justamente porque quando você colocar ali na lista, você vai sim colocar ali alguns componentes técnicos. Talvez a pessoa vai comprar de mim porque eu sou um advogado especialista em planejamento previdenciário. Talvez a pessoa vai contratar o meu produto ou o meu serviço porque eu sou um advogado especialista em demandas de divórcio internacional, por exemplo. E aí você precisa ter muito cuidado, porque na prática, a técnica, ela hoje, ela não é muito mais um diferencial. Sabe por quê? Porque eu e você, advogado que está aí do outro lado, nós dois, nós todos cursamos a faculdade de Direito. Não importa, talvez a sua seja de um prestígio maior do que a do colega. Em contrapartida, para o nosso cliente, isso não faz diferença nenhuma. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque o que eu mais vejo na prática hoje são diversas advogadas investindo cada vez mais em conhecimento técnico, em ali investindo em pós, em essa questão muito técnica e deixando de lado aprender essas outras vertentes que é realmente a do empreendedorismo jurídico, porque saber a técnica é o mínimo. Já adianto para vocês, não estou aqui falando de que a técnica não é importante, mas só saber a técnica não basta. Você não vai atrair clientes simplesmente pela técnica. Você hoje, com 1,5 milhão de advogados, que é o que eu sempre friso para vocês, porque se a gente parar para analisar um percentual muito alto de profissional no Brasil, se você não tiver diferenciais além da técnica, o que vai motivar um cliente a comprar de você ou comprar necessariamente de mim se nós dois vendemos o mesmo serviço? Vocês conseguem entender? Então, na hora que vocês forem montar esse checklist, eu quero que vocês tenham clareza sobre essas habilidades, sobre esse poder ali, esse motivo de compra por trás do cliente, mas de forma estratégica. Então, talvez o cliente vai contratar porque eu sou uma advogada especialista no assunto. Isso já distancia a gente de advogados que não são especialistas. Mas eu quero que você vá além. Talvez ele vai contratar porque ele gosta da sua forma de se comunicar, ele gosta da sua postura, ele busca um advogado confiante, ou ele busca um advogado empático, ou ele está buscando um advogado de notório conhecimento jurídico, mas ao mesmo tempo de que outras pessoas indicarem. Então a rede de network é muito importante. Você vai colocar vários elementos ali, porque isso vai trazer muito mais clareza para a sua advocacia. E aí, quando a gente fala magnetizar ainda clientes, tem diversos pilares que sustentam, tá? Essa questão aí da magnetização. Mas hoje, eu nunca, já confesso para vocês que eu nunca abri isso publicamente, tá? Eu só falo isso para minhas mentoradas, mas como presente de fim de ano aí, eu decidi trazer isso publicamente para vocês, de que existem dois pilares que eles sustentam todos os outros. E entre eles está o primeiro, a confiança. Eu costumo falar que o cliente, ele sente a insegurança de longe, de longe. E aí, isso vai te atrapalhar demais. E como que você vai gerar mais confiança? Talvez hoje você está começando numa nova área, você está ali fazendo uma transição de carreira. Talvez você atuava na área criminal e agora você vai atuar no direito previdenciário. Talvez você atuava na área trabalhista e agora você vai atuar com o direito do consumidor, por exemplo. A questão, pessoal, é que a confiança, ela só vem com a prática, ela só vem com o tempo. Ainda assim, existem certos mecanismos que nós podemos adotar para potencializar e para acelerar esse processo de confiança. E como que a gente pode fazer isso na prática? Gravando conteúdo, se expondo. Eu adianto para vocês de que hoje, quando eu olho para trás e eu vejo os vídeos que eu produzia lá em 2020, quando eu comecei no digital, ao mesmo tempo que eu tenho vergonha, porque eu falava, meu Deus, como que o cliente me contratava? Eu não tinha postura, usava aqueles filtros infantis, né? Que os cílios, meu Deus do céu. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho essa vergonha de acreditar que eu era aquela profissional, eu tenho muito orgulho daquela versão da Mariana. Porque se não fosse por ela, lá atrás, ter colocado a cara à tapa, ter começado a se expor, acreditar nesse propósito do digital, inclusive, eu não seria a versão que eu sou hoje. Muitas das vezes eu nem estaria aqui conversando com vocês. Entende a gravidade disso? Então, comece a olhar para a sua trajetória com carinho. E aí, como que você pode? Talvez você quer produzir conteúdo, mas se você não tem confiança para produzir conteúdo, como que você vai melhorar isso? Uma estratégia que eu sempre oriento, inclusive para minhas mentoradas, é você começar a gravar vídeo. Por quê? O vídeo, ele transmite muito mais confiança. E aqui, já adianto para vocês de que não é sobre gravar vídeo para você ficar publicando nas redes sociais. Você pode até sim publicar se você se sentir confortável, mas é sobre você gravar. Você vai se comprometer durante, por exemplo, 7 dias a gravar
2 vídeos por dia. E aí, o que você vai fazer? Você vai gravar um vídeo de manhã e um vídeo à tarde sobre um ponto que você quer ter mais confiança. E você vai começar a estudar aquele vídeo. Então, você vai gravar de manhã e vai gravar à tarde. No outro dia, você vai olhar o que você fez de errado, tanto no vídeo da manhã quanto no vídeo da tarde, e como que você pode ir moldando isso para sua comunicação. Talvez você não teve postura para falar, talvez você não teve ali uma desenvoltura, a sua postura não estava adequada, o seu tom de voz não era adequado para o cliente que você quer atingir, você vai começar a olhar isso de forma estratégica. E aqui não estou falando para você olhar e ficar se criticando, é sobre você pensar nos pontos de melhoria que você pode fazer. Por quê? Porque quanto mais você pratica, quanto mais você acredita no que você vende, você está transmitindo isso para o seu cérebro, de que o nosso cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, você precisa, assim, mandar mecanismos para ele desenvolver essa confiança. E já diria Napoleão Hill, para você atingir ainda mais autoconfiança, é sobre você determinar pequenas metas e ir atingindo essas metas, porque isso automaticamente vai elevando a sua confiança, a percepção que você tem de você mesmo. Então, comece então a praticar. Eu utilizei aqui o exemplo, talvez, da comunicação, mas talvez a sua falta de confiança está, inclusive, no conhecimento técnico. Então, você vai colocar aí que você vai estudar 1 hora por dia do determinado conhecimento. Eu só não quero que vocês fiquem estagnados, porque se nós não estamos crescendo, nós estamos caindo, tá? Não existe ponto de equilíbrio nos negócios. O payback ali, ele vai ser muitas das vezes associado a você recuperar o seu investimento. Mas, se você está faturando o que você faturou no último ano, eu sinto informado de que a sua advocacia não se manteve no mesmo nível, ela caiu, ela reduziu. Então, tomem muito cuidado com isso na prática. E além da confiança, existe um outro pilar que sustenta muito a magnetização, que é o quê? Não tem como ser magnético fazendo o que todo mundo faz. Eu já adianto para vocês de que eu acredito muito na autenticidade como forma de você alavancar o seu modelo de negócio. Porque como que você vai magnetizar um cliente? Como que você vai atrair um cliente se você só faz o que o seu concorrente faz? Se você já faz o que o mercado está acostumado? Muitas das vezes as pessoas acreditam que a experiência do cliente é você servir um café numa reunião presencial. E eu adianto para vocês de que isso, pessoal, é o mínimo muitas das vezes. Então, é a forma que você vai utilizar para trazer isso para sua comunicação. Logo, você precisa treinar o seu olhar. E você vai treinar o seu olhar para quê? Por exemplo, se você quer palestrar e aí você quer desenvolver a sua autoconfiança, como que eu vou utilizar o meu olhar para atingir um resultado mais satisfatório numa palestra, Mariana? Você vai começar a assistir palestras de outros profissionais. Você vai assistir TED Talks. Hoje, com o digital, nós temos muito conteúdo ao nosso dispor. E aí, muitas das vezes, só do fato da gente saber que a gente tem esse muito conteúdo, a gente acaba não fazendo simplesmente o básico. Então, eu quero que você coloque como meta para o próximo ano você utilizar desse seu olhar estratégico. Porque é como eu falei para vocês, nós podemos cursar a mesma faculdade, nós podemos fazer as mesmas pós-graduações, mas a minha história, a minha visão de mundo é uma, a sua é outra. Você tem uma experiência que muitas das vezes eu não tive, e é sobre você trazer isso para a sua advocacia empreendedora, porque isso vai potencializar e muito os resultados, realmente, e a forma de você conduzir. Justamente porque muitas das vezes nós temos medo, inclusive, da exposição, porque a gente não sabe como que as pessoas vão interpretar, muitas das vezes, a mensagem que a gente está transmitindo. Mas lembra que eu falei para vocês sobre o morno? Sobre o posicionamento morno, você vai atrair pessoas mornas. E talvez será que é esse o público que você quer atrair? Se é aquela pessoa que tem medo de levantar as bandeiras, medo de mostrar realmente a autenticidade dela, os elementos que ela tem que diferenciam ela de outros profissionais, e enquanto você não assumir a sua autenticidade, a sua melhor versão, o seu negócio não cresce. Porque uma coisa está 100% relacionada à outra. Por mais que nós temos que tratar o nosso negócio profissional com muita estratégia, eu quero adiantar para vocês de que a pessoa que você é no CPF influencia e muito os hábitos que você utiliza no dia a dia na sua empresa, seja na cultura, seja na forma que você conversa com os seus funcionários, os seus colaboradores, seja na forma que você se comporta em uma reunião e, inclusive,
o repertório que você tem, que você pode utilizar nas reuniões ou como forma de atração de clientes também. Por quê? Porque as pessoas se conectam com aquilo que elas se identificam. E como que você vai se magnetizar um eventual cliente, magnetizar inclusive até parceiros para a sua advocacia, se você não utilizar de elementos que te diferenciem da multidão? Então, se eu pudesse dar um conselho geral dessa 29ª EdClass, seria focar muito na sua autenticidade, no seu autoconhecimento, nos elementos que só você possui, porque isso vai atrair e trazer muito mais resultados, não só para a sua advocacia, como que inclusive satisfação para a sua própria vida. Afinal, empreender é um estilo de vida. E aí, para a gente finalizar, eu deixo aqui para vocês essa frase que eu adoro, de que você não corre atrás de clientes, você magnetiza clientes. Porque se você correr atrás para ficar oferecendo soluções aleatórias, muitas das vezes aquele cliente não vai se identificar e você vai ser aquele vendedor chato que nós conversamos lá no início. Mas quando você utiliza de forma estratégica a forma de magnetizar, de atrair cada vez mais clientes que acreditam nos mesmos propósitos, têm a mesma visão, missão e valores que o seu escritório, que você, isso vai atrair muito mais resultados, você vai ter muito mais resultados com a sua advocacia, vai aumentar os seus percentuais de fechamento de negócios, e as pessoas que você vai atrair serão aquelas pessoas que muitas das vezes não vão questionar preço, elas vão questionar ali realmente a forma de pagamento, talvez, mas ela não vai ficar pedindo desconto, por quê? Porque ela vai enxergar valor no que você está oferecendo para ela. Eu espero que vocês tenham gostado, me despeço aqui de vocês, desejando a todos ótimas festas, um bom final de ano, e em 2025 nós estaremos aqui com ainda mais aulas, com ainda mais conteúdo envolvendo essa didática, essa imensidão que é o mundo do empreendedorismo jurídico. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!